tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox, que é um jogo, né? Como vocês podem ver. Que agora no canal vai ter vídeos de jogos. Eu sou essa bonequinha aqui e eu tenho uma noiva. Eu tenho cachorro quente e pizza. Eita! Nossa, não sabia isso. Mas vamos lá. Eu vou começar. Pizza não. Eu vou começar aqui. Tem, ó, como vocês podem ver aí. Então na primeira fase tem 250 fases. Então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Porque vocês não vão querer ficar assistindo 250 fases, né? Gente, se você tiver jogos aí legais que não precisa pagar pra jogar, vocês põem nos comentários os nomes que talvez... que talvez eu grave o nome do jogo, né? E, gente, eu não passei na primeira fase. Vocês devem estar falando aí que é fácil, mas não é não. É muito difícil. E tem, ó, gente, tem ainda 250 fases. Na verdade, tem 200... Ai, meu Deus! Tem 249 fases. Passei. Agora, vamos lá. Passei na segunda. Gente, olha o tanto de fases. Tem até no teto, só que não dá pra mostrar. Muita fase, gente. Muita fase mesmo. Na última vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei entalada nessa fase aqui, ó. Dá pra ver com o mouse. Nessa fase. Eu não consegui subir as escadas. Nossa! Meu Deus! Olha isso, gente! Sobrenatural. Nossa, tem pessoa que tá na 118. E eu ainda tô na 3. Ai. Passei. Ai, que medo. Pelo menos não é bomba, né? Será que se eu ficar com uma pizza eu vou melhor? Vamos tentar. Eu acho que essa pizza vai me atrapalhar. E não, melhor não, que eu quase caí aqui. Vamos ver o cachorro quente. Também vai, né? Tá, vamos lá. Correndo. Não! Nossa! Ah! Gente, põe esse jogo em alguma coisa que você mexe aí, né? Que, ó, você vai ver que não é fácil. Não é Roblox, tá? Vocês vão ver que não é fácil. É muito difícil. Ó, imagina aquilo ali. Meu Deus. Aí eu fui de passar. Ai, que medo. Tô passando. Gente, não! Poxa vida. Gente, tá muito difícil. Que medo. Tem outra ali que é de passar assim. Eita, você viu? O menino empurrou o outro. Já aconteceu isso comigo. Todo mundo tava me empurrando. Ai! Ufa. Ai, que medo. Olha como é que eu fico. Ai, ai. Ai, vai, Isabelle.
Ai, gente, isso daqui deve ser mais difícil. Parece que não pode encostar na amarela. Eu vejo vídeos desse jogo e todo mundo passa direto nisso, né? Eu não. Parece que todo... Ó, nos vídeos que eu vejo, todo mundo passa pulando. Se eu passar pulando, não vai dar certo, né? Então vamos fazer do meu jeito aqui, que tá dando um pouquinho certo, né? Ai, gente... Ai, que medo. Última linha. Vai, Isabelle, você consegue, Isabelle. Ah! Ai, que susto, meu Deus. Ainda bem que eu consegui. Hã? Como? Gente, ai, eu passei direto. Gente, tem vezes que tem bloco invisível. Ai, que coisa! É muito difícil, gente. E eu fico careca até quando perde. Ah, eu não encostei. Ah. Gente, ai, que susto, aumentou 9 ali. Eu ia falar, gente, tem 250 fases. Aí aumentou mais 9, 259 fases. Que susto. Ah! Gente, eu acho que eu não vou passar dessa fase, não. Ai, vai. Tá chegando a fase que eu não passei quando eu tava jogando. Não! O que será que é VIP? Quero pôr. Ai, gente, é muito difícil. Nossa, eu pulei em cima do vermelho, né? Oxi, ouvir esse barulho. A pizza que me deu azar. Eu não devia ter pegado a pizza. Meu Deus! Gente! Eu fiquei pendurado. Mas ele não cai. Foi essa aqui que eu fiquei empacotada nessa fase. Como é que eu passo nisso, gente? Ai, eu tinha conseguido. Eu acho que você tem que fazer 3 botões de uma vez. Não acho, tenho certeza. Eu vi outra menina, vamos ver. Ela consegue. Ai, que chato. Vou tentar assim. 3 botões. Eu consigo! É 3 botões! Eu falei que eu tinha certeza. Gente, eu tô conseguindo, nunca consegui. Nossa, a menina já tá ali. Haha, morreu. Nossa, tomara que eu não caia agora, né? Torce aí por mim, gente. Não. Pera aí, que é isso? Gente, é pra descer? Não era! Ah, era. Que susto! Não acredito. Era só eu ter pulado ali, meu Deus. Não, gente, eu acho que tá errado. Ah, não, tá certo. Já pensou se eu tivesse ido pelo caminho errado? Pelo menos eu já tô na fase 8. Agora eu já tô profissional nesse jogo, né? Só 2 dias. Ó, pra quem já jogou só 2 dias esse jogo, tá profissa. Porque senão jogou 2 dias e ainda tá assim, ó, caindo toda hora. Nem vou mostrar como é que eu caio. Não, ó, faz isso. Meu Deus. Ai. Não, eu não encostei.
sei. Ah! Meu Deus do céu. Ui! Nossa, eu pisei no negócio e eu não perdi, que bom. Mas quer ver que eu vou perder lá no finalzinho? Falei! Eu acho que eu só vou ficar nessa fase. Imagina a pessoa que tá na primeira fase. Ai, que medo. Ó, a pessoa acabou de morrer ali. Consegui? Só que eu não consegui a outra, né? Se eu não conseguir a outra... Não! 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 Ah, não acredito! Ai, agora... Eu vou ficar que nem aquela outra fase. Não aguento. Aquela menina que tava aqui, ó, ela já deve ter um século na minha frente. Ou não, eu acho que ela saiu do jogo. Gente, eu tô com medo de pular ali. Vai. Isabelle, você consegue. Olha a torcida. Isabelle! Consegui. Ai. Ai. Consegui. Ai, gente. Eu sempre vejo que tem uma técnica. Só que eu não consigo fazer essa técnica. O outro já morreu ali. Como é que faz essa técnica? Eu sei que as pessoas pegam, faz isso aqui. Só que no meu não dá. Vamos pela sorte. Acho que é o vermelho. Não é o vermelho. Agora pode ser... Pode ser amarelo ou laranja. Vai, amarelo, vai. Não! Era verde. É o verde. Ai, gente. É o verde. Só o último que eu escolhi é o verde. Ou será que não é nenhum? É o verde. E agora? Nossa! Eu ia pro roxo, tá vendo? De primeira. Vou pular direto. Deu errado. Deu errado. Eu acho que Isabelle fez errado. Tá querendo cana. Vai, vai. Que susto. Por que eu fiz isso? Telefone. Aquele homem ali, ó, ele me empurrou. Foi ele que me empurrou em outro jogo. E eu caí. Gente, agora falta... Ó, viu? Viu? Apareceu ali, ó. 9. Ó, esse homenzinho aí. Esse homenzinho, sabe? Eu vou empurrar ele por ele ter empurrado eu. Ó, e ele ainda foi. E ele se exibiu e caiu. E porque eu tô apertando outro botão e eu tô caindo. Que coisa. Mas cai. Aí eu que caio. Vai! Gente, que medo. Vai, Isabelle.
Isabelle, vai, Isabelle. Isso. Gente, eu não tô aguentando. Nossa, aquela fase ali, ó, gente, ó. Tá vendo essa foto aqui? Deve ser a pior. Ou aquela daquele carinha ali, ó. Aquele carinha do lado. Carinha ali do lado. Ai, que coisa. Eu vou salvar. Eu salvei no outro dia, não funcionou. Tá prestando isso daqui. Gente, eu tô muito ruim. Ó. Como é ruim. Você viu a cabeça do menino voando ali? Nem vou pegar um cachorro quente e uma pizza, que vai me atrapalhar. Vai, Isabelle, se você passar dessa, você é profissional. Que medo, gente. Falta dois. Que medo. Eu vou gravar, gente, um jogo que é do General. Daqui a pouco. Parece que eu tô usando comercial. Vai, Isabelle. Só falta um pulinho, Isabelle. Vai, Isabelle. Você conseguiu, Isabelle. Tá, agora isso que se chama difícil, né? Nossa, não é difícil, não. Tem que olhar aqui, né? Ó, não deu pra ver, não foi culpa minha. A ideia é não puxar pesado. Agora tem que ir lá no começo. Eu acho que aqui pula. Ó, sem olhar. Nossa, gente, ó, isso se chama profissional. Sem olhar, que eu consegui passar. Gente, estamos na fase 12. Ó, aquele carinha ali tá ali, ó. Aquele carinha ali tá ali. Olha, gente, tem muita fase. Não acredito, eu não teria coragem se fosse aquela pessoa. A pessoa que tava no 120 saiu do jogo. Não acredito, eu não ia fazer isso. Ó, o carinha me esperando ali, ó. Será que ele tá falando pra mim que tá difícil? Ah, ele queria me empurrar e eu caí sozinha. Eu não acredito que ele não consegue passar nessa fase. Vamos ver. Ele perdeu. Acho que ele saiu do jogo. Onde aquele carinha tá? Eu acho que ele pulou dali pra cá. Dali pra cá. Não! Não acredito. Ó, aquele carinha. Eu sabia que ele pulou. E ele não pegou checkpoint. Quem não sabe o que é checkpoint é aquele negócio que tá com a seta ali. Eu acho que é. Eu vejo todo mundo falando checkpoint, checkpoint. Eu vou falar checkpoint. Por que eu não consigo? Só ele consegue. Ele praticou mais, né? Vai, Isabelle, vai, Isabelle. Minha pizza não tá funcionando. Finaliza isso aí pra não ficar muito grande. Termina a fase e finaliza. Termina a fase e fecha. Ó, o outro morreu ali.
Só que eu falei pra ele cair, eu que tô caindo. Isso. Vai, falta mais 2. Falta mais 1. Falta mais 1. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal. E tchau. Vai ter a parte 2 desse jogo, que vai ter mais, eu acho que mais 14. Aí vamos fazendo em partes. Então, calma aí. Então, tchau.